Bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. Aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action. Estratégias de suporte, resistência, rompimentos, padrões de Kendo, enfim. O meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e assertividade nas suas operações. Então, sem mais delongas, né, vamos para as operações. Então, o mercado aberto, novamente, né? A gente está observando aqui compradores fazendo força para sair dessa acumulação. Ó, então, a princípio, pessoal, é um movimento de queda que está acontecendo aqui. Tá? É, observamos aqui que existe vários conflitos. Né? Os compradores tentarem subir, ó, toda hora um vendedor entra para atacar, né? Evitar que uma tendência ocorra, certo? É, falta de liquidez também está afetando aqui o gráfico, né? Nesse momento. Ó. E aqui a gente observa, né, que eles iniciaram um novo desenho gráfico, tá vendo? Topos maiores que os anteriores, fundos maiores que os anteriores. Porém, estamos no macro de baixa, tá? Então isso pode mudar a qualquer momento, tá? Então eu vou pedir aqui licença para poder fazer uma marcação, porque tem momentos realmente que precisamos ser muito técnicos, né? Só para entender certinho, ó. Então, perfeito. Ó. Nós temos aqui então essa linha, né? Eu vou ocultar ela. Já sei o que está acontecendo, tá? E é só aguardar, tá bom? Bom, com vendedores fizeram uma força tremenda aqui para jogar o gráfico a partir daqui para baixo, né? Mas, né, foram interceptados por uma força maior, né? Diminuiu toda a característica desse candle de tendência, né? Ó, vou fazer uma compra, tá bom? Por quê? Porque esse movimento que está acontecendo aqui, até que prove ao contrário, é um movimento de alta, tá? Nós estamos dentro de um canal de baixa, mas ele acabou me convencendo aqui que, né, devido a esses conflitos, que essa resistência que se transformou num suporte, ela está interferindo, né, na continuidade dessa tendência aqui, tá? Então foi um candle de preenchimento que aconteceu aqui, tá? Com vários conflitos. Eu vou abrir de novo por padrão EURUSD, né? Você continua observando aqui, tá? Que a gente está vencendo a operação. É, dá para fazer um combo? Vamos ver se dá para fazer um combo, ó. Eu vou fazer um combo, pessoal. Apesar dele não ter alcançado essa região de extremidade, né, com o corpo, eu vou fazer um combo aqui, ajudando, né, essa tendência a chegar na outra extremidade, tá? Vou abrir de novo por padrão EURUSD. Já estamos no lucro, né? Então, se a gente, por exemplo, perder essa operação, a gente simplesmente vai fazer de novo mais outra entrada, tá? Mas a gente só tem a ganhar com essa entrada aqui. Mais 10 segundos, ó. Mais 10 segundos. Olha aí, o empate, né? Acertamos a cor, fomos precisos e mesmo assim o gráfico gerou um empate para nós. Não tem problema, tá? Empate é melhor que derrota, né?
É, vamos ver aqui, vamos continuar monitorando. Talvez, né, ele tenha o ensejo aqui de mudar essa movimentação, né? Dele não continuar como um canal de alta, né? Então nós vamos descobrir a partir daqui a pouco, tá? Qual vai ser esse próximo movimento aqui, ó. O que ele vai apresentar para nós aqui. Mais 10 segundos, né, para o fechamento do candle. Ó, e não é porque ele está engolfando esse interior que a gente vai fazer alguma coisa aqui, viu, pessoal? Não vamos fazer nada por enquanto, tá? Vamos abrir outro par de moeda que fica melhor. Euro JPY. Ó, o Euro JPY. Estamos vendo um momento aqui, né? Onde o gráfico ele fez uma tendência de queda. Agora ele está lateralizando aqui, né? Está lateralizando. Possivelmente está havendo outra tendência de queda aqui, tá? Ó, vários finais de movimento, os compradores interceptando. Olha só, está vendo a importância? Tá vendo, né? A importância, mesmo você vendo o engolfo, não entra no engolfo, não entra, tá? Que pode ser um outro movimento, tá? Porque, ó, olha a negação. Assim, por mais que você, né, saiba que vai fazer alguma coisa que se, se descaracterizou, né, se está contra a tendência, não faça, tá? Não faça. Ó, ele está mudando o desenho gráfico, tá vendo? Vamos esperar ele confirmar se vai mudar mesmo a partir daqui. Talvez ele esteja pegando impulso, né? Aqui nos 50%, né? Vamos verificar se é isso mesmo. Mas ele está mudando o desenho, ó. Está modificando o desenho. Ou seja, está tendo uma mudança de característica aqui, né? Ó, eu vou entrar comprado, pessoal. Eu sei que é arriscado a gente fazer uma entrada aqui, esse 50%, tá? Mas eu prefiro entrar comprado aqui. E vou abrir por padrão Euro USD novamente. Mais 10 segundos. E como previsto, né, batemos a meta, né? Então assim, você sente, né, que ainda você tem uma oportunidade, uma alta possibilidade de bater a tua meta. E o gráfico te mostra o contrário. E todo o tempo ele ficou lá empurrando para baixo, empurrando para baixo. Muitos já que estão assistindo aqui com a gente já falou assim, o Augusto já tomou loss nesse. Mas a mentalidade do trader vencedor, ela sempre vai ser maior que o que o gráfico está apresentando ali pra gente, né? Você viu que nos últimos segundos ele retornou. Por quê? Você conhece o comportamento dos big players e das instituições, né? Então, assim, ele mostrou para nós que está tendo uma mudança de característica? Mudou, mostrou. Mas enquanto, né, ele não provar, né, como ele está fazendo aqui agora, que agora ele está provando, né, que está mudando mesmo. Ó. A partir daqui ele provou que está mudando. Mas ele não tinha provado ainda. Então a minha mão continua ainda de compra, tá? Beleza.
Então, pessoal, vamos fechar aqui os outros pares, né? Ó, um empate e 2 vitórias. E vamos analisar aqui, ó, o gráfico. Eu vou deixar ele bem... Ó, vamos pegar daqui já, para não ter mistério. Pronto. Aqui já está ótimo. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês agora é um contexto geral, tá? De como eu enxerguei o gráfico. Ó, na macro, nós estávamos em movimentação de queda, tá? Então, de primeira, assim, a gente abate o olho, né? E a gente observa, olha, tá rolando aqui um canal de baixa, né? Um canal de baixa no movimento primário. Beleza, já sei que a minha mão é de venda, né? No movimento secundário, ele já tinha alcançado o ponto B, né? Ó, vamos lá. A, B, C. Ok? Ele já tinha alcançado. Lembra que eu falei, pessoal, deixa eu só tirar uma dúvida, né? E eu ocultei a linha, né? Por quê? Eu queria saber se realmente essa tendência ela tinha sido alcançada a extremidade D dela ou ainda não, né? Eu olhei um movimento saudável, né? Então, qual é o segundo ponto que nos leva a ter mais tranquilidade nessa operação? É um canal saudável, né? Ó, canal saudável. Peraí. O canal saudável é assim que se escreve? Ou tem L aqui? Eu acredito que seja U, né? Mas depois a gente vai. Se tiver errado, vocês me desculpem, tá? Então, saudável, né? De baixa. Por quê? Os movimentos dele, eles estão, né, fazendo o ciclo, né? Então, pode reparar, quando ele vem aqui, ele completa o ciclo, né, do canal de baixa. Continua sendo o canal de baixa. Ele vem até o ponto B, ajuda a perpetuar o ciclo, né? É um canal de baixa, né? Aí ele sai de ponto B, vai para ponto C, é um canal de baixa, né? E aí a lógica aqui, pessoal, é que mesmo fazendo uma lateralização aqui, ó, como vocês estão vendo, ó, a lógica é que ele continue, tá? Ele continue fazendo movimentos até alcançar, né, o ponto D, ok? Então, se o ponto D não está sendo nessa extremidade aqui, ele pode ser um pouco mais para frente aqui, né? Ele pode vir mais para cá. Mas é importante que esse canal de baixa ele continue perpetuando, ok? Então, o que eu percebi? Olha, minha mão ela tem que ser de venda por causa do macro. Mas nesse momento, nessa fase, eu tenho que ter mão de compra. Porque o movimento já saiu do ponto C e vai buscar o ponto D. Não importa se ele está lateralizando, né? Então, vamos aproximar mais agora para a gente entender o DNA dessa lateralização. Olha só, quando a gente aproxima mais, nós observamos que nós temos aqui regiões, né, de impacto. Ó, tá vendo? Aqui, resistência, suporte aqui, tá? Temos uma região de equilíbrio passando por aqui, ó, ok? Ó, resistência, suporte e região de equilíbrio. Tá? Vou colocar aqui, ó, região de equilíbrio. Região de equilíbrio, tá? Então aqui mostrando para você que o gráfico,
também está fazendo movimentos saudáveis aqui dentro, tá? Dentro do movimento secundário existe o movimento terciário, né? Então, olha só, ele vem até aqui, faz uma consolidação, depois sai de consolidação, passa um pouquinho dos 50%, volta de novo, depois ele vai para a extremidade, depois ele volta de novo para a região de equilíbrio, depois ele vai, ó, aí ele encosta de novo lá na resistência, aí ele volta, aí ele consolida, ó. Tá vendo? Então por que que eu entrei aqui, pessoal? Por quê? Porque eu sabia que eu tinha que fazer uma operação de alta, tá? E porque aqui estava tendo uma consolidação nesse momento. Com, ok? Então quando eu percebi esse candle, ele não se tornando um candle de tendência aqui, ó, ele não fez assim, ó. Quer dizer, ele não vai buscar o suporte. Logo, ele já, né, foi interceptado aqui pelos compradores na região de equilíbrio. Então, vou fazer uma compra, tá? A vontade deles era tamanha de descer, né? Que eles ficaram quase todo o time da vela, enquanto ela estava viva aqui mexendo, em formato de candle de tendência. Mas a gente não pode ignorar, né, o comportamento das instituições, dos big players, né? E aí eles pelo menos fizeram a consolidação continuar aqui, tá? Depois perderam, ok. Mas nesse momento foi muito assertiva a nossa operação, tá? Então essa operação foi a que deu a vitória para nós. Agora vamos pegar a primeira, né? A primeira, pessoal, é ajudar, né? Nós estamos fazendo aqui uma operação para ajudar o gráfico a alcançar a extremidade, tá? Não era assim que eu queria. Vamos lá então. Quando eu percebo que esse candle aqui, ó, ele sai dessa região, depois ele vem e toca aqui. Eu sei que ele está em uma micro tendência de alta, tá? Também por causa desse ponto aqui, ó, dessa falha de penetração na estrutura, ó. Falha de penetração na estrutura. Então, eu vou resumir aqui para vocês por que que eu tomei a decisão de fazer aquela entrada, tá? Ó, resistência, ou perdão, suporte. Tomar mais um gole de café aqui para me acordar. Ó, suporte, resistência. E a gente repara aqui que tem uma resistência aqui, mas que com o rompimento dela, né, ó, depois que o gráfico ele alcança a extremidade, ele rompe, ele se transforma em um suporte, tá? Então, né, se o movimento, né, falhou aqui, falhou na penetração da zona, logo essa força compradora, ela tá mais forte do que a gente imagina. Sabia? Essa força aqui, ó, essa tendência que partiu daqui, ela tá mais forte do que o normal, do que ela sair daqui, sabia? Então, quando ele demonstra pra gente que se apoiou nesse suporte, a gente entra para ele ajudar, para ajudar ele a completar o ciclo, a chegar nessa resistência. Entendeu? Olha lá, e ele vai mais um candle, depois vai outro, aí sim ele começa a voltar de novo. Tá? Então, da mesma forma, pessoal, repare, aprenda de uma vez por todas. Todos, todos os desenhos, ó,
Todos os desenhos gráficos, eles têm os seus ciclos. Eles têm ciclos. E para você fazer boas operações, você sempre tem que jogar, você sempre tem que fazer operações a favor desses ciclos, tá? Então, opere sempre a favor dos ciclos. Beleza? O gráfico está de queda, é um canal de baixa, mas naquele momento, naquela fase, ele está de alta porque ele já completou o ciclo ali, né? De uma extremidade do canal. Beleza. Mas agora, no movimento micro, está acontecendo o quê? Uma lateralização, certo? Deixa eu escrever aqui, ó. Lateralização. Então eu sei que a minha mão é de compra, porque ele já chegou no ponto de extremidade de um canal de baixa, certo? E agora ele tem que alcançar outra extremidade para ele perpetuar o canal de baixa. Mas no meio do caminho me apareceu uma lateralização, tá? Então eu vou trabalhar a favor também do ciclo dessa micromovimentação, que é uma lateralização, que é uma figura gráfica, tá? Então, o que está faltando nessa lateralização? Ela fez uma falha de penetração em zona de impacto, ela não completou o ciclo dela e ela está subindo. Então, se ela está subindo, né, eu vou fazer uma compra. Por quê? Porque ela precisa continuar o ciclo dela agora, porque eu já identifiquei a falha de penetração, tá? E ela precisa pelo menos chegar na extremidade. E se ela romper a extremidade, eu sei que ele está indo buscar lá terminar o ciclo do canal de baixo, que é um movimento macro. Então, toda a nossa operação tem que ser sempre a favor, tá? Como vocês viram aqui agora. Isso aqui serve, tá, pessoal? Eu sei que vocês aí estão de parabéns, tá? Vocês do canal, mais de 170 inscritos. Isso serve para aquela galera que bate o olho aqui no vídeo, às vezes por recomendação do YouTube, e vem pela primeira vez no canal e começa a falar um monte de coisas sobre opções binárias. É jogo de azar, é golpe, é isso e aquilo. Não, você precisa estudar. Tem pessoas que vão morrer falando aquilo e nunca vai aprender isso aqui que eu estou ensinando para vocês. Tá? Que para muitos aqui você não está entendendo nada, né? Mas se você ficar maratonando direto o nosso canal, você já vai encaixar minhas palavras na sua mente. Tá? Você vai começar a compreender o meu estilo de operação e você vai conseguir ser um vencedor dentro do mercado. Então, essa entrada aqui, pessoal, foi uma entrada muito técnica, tá? Então, se você já está compreendendo ela, você está se tornando muito bom em operações, tá? Então, é isso. A nossa primeira vitória, né, foi ajudando a perpetuar o ciclo da lateralização, sabendo também que tinha um ciclo a ser completado de um canal de baixa e teve uma falha de penetração de estrutura aqui. Tá? Você repara aqui, ó, que teve uma negação que era para ser um candle vendedor aqui, ó. Tudo isso, gente, tem que estar na tua mente na hora de operar, tá? Ó, era para ser um candle vendedor de preenchimento aqui. Só que apareceu o quê? Uma negação, ou seja, os vendedores perderam aqui. E aqui saiu um grande movimento comprador que já mudou a direção do gráfico nesse momento. Tá? Aí o vendedor tenta recuperar, porque ele ficou bravo, né, que não conseguiu completar aqui, ó. Vamos tentar voltar daqui, não deu certo. E a gente entra com tudo, rasgando, tá? Esse empate aqui, pessoal, foi uma operação correta. Por quê? Ainda faltava espaço para preenchimento da resistência, tá? Tá vendo? Ó? Olha o espaço que faltou aqui, ó. Todo esse espaço, ó. Todo esse espaço ainda poderia ser concluído, uma vez que houve a falha de penetração na estrutura e outra vez também que os vendedores perderam a briga aqui nesse suporte. Tá? Então a lógica é
vai arrebentar essa resistência, vai preencher, né? Ou vai romper a resistência. Então vamos lá. Ou vai romper para perpetuar o canal de baixa, ou vai preencher o preço máximo dessa região aqui, ó, o preço máximo, tá? Preço máximo do ativo, tá? Por isso se chama operação, porque você tem que ser cirúrgico como se fosse um cirurgião médico, tá? Por isso se chama operação, que você tem que entender que existe ainda um microespaço a ser preenchido, que talvez a força do Kendo ela possa arrebentar aquele topo. Então você tem que fazer tudo a favor, tem que ser preciso, tá? Como se fosse uma operação na vida real, né? Em um hospital, tá bom? Então é isso. Olha aí, sai, né? Fomos precisos, mas empatamos, né? Acertamos uma aqui e acertamos outra aqui, tá? E lembra que eu falei para vocês? Mudança de característica. Peraí, tá acontecendo uma mudança de característica, né? Porque assim, ó, até então também estava olhando isso, ó. Presta atenção, ó, tá? Ele poderia prosseguir com esse canal de alta, mas não, né? Ele resolveu agora, a partir daqui, ó, fazer uma, como se fosse uma lateralização, tá? Porque ele perdeu a característica aqui, certo? Assim também como a gente identificou fácil essa falha de penetração aqui, tá? É isso que fez também eu enxergar um canal de alta acontecendo aqui e fazer a entrada de compra aqui, tá? Nesses dois momentos aqui, tá? Então, esteja preparado para enxergar de outra maneira o gráfico quando ele apresentar o indício, esteja preparado, tá? Pessoal, foi muito longo o vídeo, né? Mas espero que, né, seja aí para somar para você. E se você ainda não entendeu ainda um pouco das nossas operações, não tem problema, tá? Vai maratonando o canal que vai ter uma hora que vai encaixar. Tá bom? Porque você precisa aliar o quê? Os movimentos primários, secundários e terciários. Você precisa aliar o ciclo de perpetuação daquele desenho gráfico, seja um canal ou uma lateralização, né? Um canal de alto, canal de baixo, ou uma lateralização. Você precisa aliar também falhas de penetração e mudanças de característica, e você precisa também trabalhar a favor da tendência. Então, quando tudo isso começar a encaixar, você vai começar a acertar uma atrás da outra. Dificilmente você vai tomar loss, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Começamos a semana aí com o pé direito. Um grande abraço. Fui.